maravilhosas o Senhor já tem feito, e mais ainda o Senhor fará. Mais ainda o Senhor fará, porque a cada dia o Senhor tem coisas novas. O Senhor sempre nos surpreende, Pai. E nós, ó Deus, apresentamos a Ti, Senhor, a vida do pastor, o seu coração, a sua mente, a sua boca, Senhor. Usa, Senhor Deus, nesse momento. Faça, Senhor, conforme o teu querer. Ministra, Senhor, nesta noite, ó Pai, para a tua igreja, Senhor, aquilo que está no teu coração, Pai. Aquilo que os céus, ó Deus, têm derramado, têm liberado, Senhor, em nome de Jesus. Abençoamos, ó Deus, a vida do pastor. Abençoamos, ó Deus, o teu físico, a sua mente, porque o Senhor irá fazer, ó Deus, dele labareda de fogo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Amém? Amém? Aleluia. É bom estar de volta. É bom rever nossos familiares. Amém? Amém. Como é gostoso. E eu creio que Deus vai fazer muito mais na vida das mulheres também. Aleluia. Deus é maravilhoso. Quero compartilhar algo com vocês nessa noite, dentro desse tema de todo esse mês de agosto, que é dentro do tema da paternidade. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém. Quantos creem que Deus é Pai? Amém. Aleluia, eu também creio. E essa é bem fresquinha, veio lá do retiro. Ô, Eu glória. quero compartilhar contigo que Deus ministrou a minha vida, que foi liberado sobre a vida desses homens, porém, é um propósito de Deus para todos nós. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, quero ser bem objetivo. Nossos convidados, de repente, que estão aí pela primeira, segunda vez, repara não, esse povo é meio louco mesmo. Meio doido. Esse pastor então é normal, pula pra caramba. Pode projetar aqui, Gênesis 37, tá bom? O tema dessa mensagem, querida, é chamados para a distinção. Deus nos chamou como filhos dele nesse mundo para sermos distintos. E nós vamos ver na vida de José, que num determinado momento José recebe uma veste de seu pai, uma túnica. E essa túnica o distinguia dos seus irmãos. Está aí? Porém, antes da gente ir para a leitura, essa história é uma história bem conhecida. Eu acredito que a maioria daqui já ouviu falar, já viu passar na TV Record, a história de José. José era filho de quem? Vamos lá, crente. Filho de quem? O pai. Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Havia uma promessa sobre a vida de Abraão, né? Vamos nos lembrar um pouco quando Deus chama Abraão em Gênesis capítulo 12 e fala: de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então essa promessa feita a Abraão passou para Isaac, seu filho. Isaac foi o resultado dessa promessa, porém, a Bíblia fala que do seu descendente, né, de Abraão, mas não do seu descendente, porque Abraão teve Isaac, que teve Jacó, que teve os 12 filhos, não é isso? Então a gente pode ver que naturalmente Abraão teria uma descendência, mas a Bíblia fala que Deus, quando promete a ele falar do seu descendente, então não fala de Isaac necessariamente, mas fala daquele que descenderia de Isaac, uma promessa apontando para o nosso Cristo, Senhor Jesus. Amém? Por isso que Paulo fala nas cartas dele que o Evangelho da graça, através da fé, foi revelado primeiro a quem? A Abraão. Não existia lei ainda. Então Paulo conseguiu enxergar que Deus, por meio de Abraão, já havia revelado o Evangelho da graça por meio de Abraão. Então Abraão herda essa promessa, passa para Isaac, que passa para Jacó, e consequentemente Jacó passaria para os seus filhos. Quantos filhos Jacó teve? Quantas tribos geraram? 12 tribos. Eu vou te ajudar um pouquinho, sua cabeça está meio
cansada. Do pastor não está não, mas não se contar. Jacó tinha 12 filhos. Então essas 12 tribos representariam, ou, né, aquelas tribos que iriam descender o povo de Deus, o próprio Senhor Jesus, descendente da tribo de Judá. Porém nós entendemos que por aquilo que foi liberado sobre Abraão, todos os 12 filhos de Jacó deveriam viver baseados, pautados, procederem de acordo com aquela promessa, de acordo com aquela herança. Porém a gente vai ver, né, e você que já leu sabe, que a história não foi bem assim. Deus, debaixo dessas promessas, gerando esses homens, esses 12 homens tiveram comportamentos diferentes. Porém, eles descenderam da mesma raiz, amém? Amém. Amém ou não? Amém. Eles foram ensinados nos mesmos ensinamentos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Tem certeza? Tiveram o mesmo pai? Sim. A mesma mãe? Não. Não. Ei, peguei vocês. A cabeça de vocês está cansada. Não. Eram de mães diferentes. Mas o pai era o mesmo. A herança era a mesma. O ensinamento era o mesmo. A paternidade era a mesma. Porém, a gente vai ver que o proceder deles não foi assim. Feita essa introdução, esse plano de fundo, vamos para a leitura. Gênesis 37:1, que vento gelado, Jesus. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Eles faziam o quê? O quê? Cavalo? Não, ovelha. Amém? E ajudava os filhos de Bila, seus irmãos, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. X9. José era um? Pode falar, irmão. X9. José X9ava seus irmãos. Aí você pode pensar assim, cara, como que Deus usa o X9? Porque X9 é mal visto. Pergunto eu a você, por toda essa herança, por tudo aquilo que eles receberam, por tudo aquilo que eles foram ensinados, quem é que estava errado na história? É José ou os 11? Só que a gente humilha em quem? José, porque ele falava para o pai aquilo que os irmãos faziam de errado. Criados debaixo da mesma educação, debaixo da mesma herança. 11 procediam de forma errada, um procedia de forma correta, ou seja, baseado no ensinamento, na promessa, na bênção que toda essa herança e toda a sua família recebeu. Sua família recebeu promessa? Amém. Recebeu herança? Amém. Então a gente vê aqui que José relatava aos seus pais a má conduta dos seus irmãos. Sério. Ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Repete comigo, túnica longa. Túnica longa. Vamos nos lembrar, um adorno exterior. Ora, Israel, sério? Ora, Israel gostava... Não, vai para o quarto. Me ajuda aí, irmão. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Vai em frente. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até ao chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo.
Então José tem dois sonhos, né? Onde ele percebe os irmãos se curvando, e depois ele percebe o pai e a mãe, os irmãos se curvando diante dele. E daqui vai desenrolar uma história que José sai para procurar seus irmãos, amando de seu pai. Seus irmãos percebem que ele está chegando e fala aquela frase muito conhecida: lá vem quem? O sonhador. Lá vem o sonhador. Então pegam José, né, jogam na cisterna, depois tiram ele de lá, vendem José como escravo. José vai para a casa de um homem chamado Potifar. Depois você tem que assistir a novela toda, irmão. Brincadeira. Peguei você lá outra, né, irmão? Eu te peguei, você viu? Deu mole. Vai para a casa de Potifar. Chega lá na casa de Potifar, tem uma mulher feia, um tribufu, um jaburu que fica dando em cima dele. A mulher de Potifar é horrorosa. Deve ser, os padrões da época. Não. Provavelmente ela é uma mulher bonita, não é isso? Muito bonita. Muito atraente aos olhos humanos. Só que era laço de Satico mesmo. Sabe quem é Satico? Lucinho. Ele mesmo. Não é o pastor não, é Lucinho, Lúcio, tá? E aí, essa mulher tenta fazer o quê? Se deitar com ele, seduzir. José faz o quê? Fica? Não, José? Fora. Vaza. Mete pé. Rala pé. Não é isso, juventude? Vazou. Só que deixou rastro. Deixou prova local da sua presença. E aí, ele vai preso. Lá na prisão, ele tem sonhos. E nesses sonhos, ele revela o sonho de Faraó. Chega ao ponto de revelar o sonho de Faraó. De 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. A história é bem longa, mas no que eu quero me deter é que antes José era identificado por conta de um presente que ele recebeu do seu pai, e esse adorno exterior o distinguia de seus irmãos. Ali estava revelado nele um apreço especial por ele, né, por conta de quem ele era filho, por conta da conduta dele diante dos seus irmãos, por conta da prática dele no dia a dia. José então vai preso. José então usa roupa de escravo por um tempo, depois ele vai usar a roupa de governador do Egito. Deus tira ele dessa situação e o conduz como governador do Egito. Abaixo de Faraó, ele passa a ser o segundo. E o Egito na época era a nação mais poderosa da terra. Então Deus tira alguém que era escravo, preso, para governador do Egito. Ao longo de alguns anos, mais de 10, alguns acreditam até 20 anos. E aí José então está como governador do Egito. Só Deus para fazer um negócio desse, não é verdade? Porém, algo interessante que me chamou a atenção nesse dia, em uma hora muito especial lá dos homens ministrando sobre a vida deles, que José era distinguido pelos seus irmãos, era observado, e aquela túnica fazia lembrar do presente do pai sobre ele, sobre a vida dele, era um adorno exterior. E depois, lá no meio do Egito, lembrando que o Egito é um símbolo do mundo ímpio, pagão, distante de Deus, lá no meio do mundo pagão, ele usando roupas egípcias, ele era distinguido por causa do seu caráter e da sua unção. Deus nos chama como seus filhos, queridos, não para ser identificados simplesmente na forma de vestir, que você tem que se portar bem, obviamente, com decência e ordem na casa de Deus e fora dela. Amém? Amém. Porém, lá no mundo, ainda que estejamos usando roupas parecidas, ainda que estejamos utilizando adornos exteriores parecidos com o que o mundo usa, ou até mesmo iguais, não pode ser pior, pelo amor de Deus, crente. Amém? Amém. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E aí, o mundo precisa nos identificar como quem? Pessoas que têm caráter, têm conduta, e pessoas que têm a presença de Deus sobre nós. Deus nos chama nesse tempo, homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Nos chama para a distinção. José, quando chegou no Egito, era uma pessoa.
José, depois de um tempo, se torna outra pessoa, ao ponto dos seus irmãos não conseguirem reconhecê-lo fisicamente. Quando há esse reencontro, quando há essa reaproximação entre esses irmãos, os irmãos não reconhecem. Anos se passaram. E ali Deus promove uma reconciliação extraordinária dessas 12 tribos. Aliás, desses 12 homens que iriam gerar 12 tribos de Israel. O que eu quero deixar para você nessa noite é que este chamado que ali, na verdade, se estabeleceu sobre José, inicialmente era o propósito de Deus para todos os 12. Não era só para um. Neste tempo, querido, Deus não nos chama simplesmente para nos distinguirmos de um irmão ou outro como forma de quem vai aparecer, não. O que Deus quer de fato observar é quem vai se distinguir no Egito. Deus nos chama a sermos distintos no Egito. Amém? Amém. Deus te chama, homem, mulher, jovem, criança, idoso, a ser distinto lá no Egito, porque é sua conduta. Porque a Bíblia fala que onde José estava na casa de Potifar. O que aconteceu com a casa de Potifar? Era abençoada, prosperada. José estava na prisão. Eu vou relaxar, eu estou preso, estou servindo esse Deus à toa, não. A conduta dele permaneceu a mesma. O caráter dele não foi abalado por isso. Consequentemente, a presença de Deus não saiu dele. E a Bíblia fala que José, tudo isso que acontecia com ele, é porque Deus estava com ele. E aonde ele passava, todos testificavam que o Senhor era com ele. Quando chega no Egito, irmão, ele como governador, ele fala: Faraó, de tudo que há de doação, você vai guardar o quinta parte você vai guardar, para que nos dias de escassez, essa quinta parte possa sustentar todo o Egito. E o Egito então prosperou muito, porque nesses 7 anos de vaca magra, né, o Egito pôde vender cereal para todas as nações ali ao redor e prosperou e ficou muito rico. E a Bíblia fala que nesse período de José, o Egito prosperou muito. Irmãos, em nome de Jesus, como filhos de Deus, temos que entender que precisamos ser distintos nessa terra. Precisamos ser distintos lá no mundo. Precisamos ser luz nesse mundo e sal para temperar. Precisamos fazer alguma diferença. Por quê? Porque o Senhor é por nós. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Esse era o desejo para aqueles 11 irmãos que procediam de forma diferente daquilo que eles viam aprendido. Nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para esse nível de entendimento. A promessa, aquilo que Deus tem em Cristo Jesus, é liberado sobre toda a igreja. Deus não tem filhos prediletos, mas quais têm sido as nossas atitudes? Estamos vivendo de acordo com aquilo que o nosso Pai Celeste ensina, aquilo que aqueles que estão acima de nós ensinam. E aí depois, quando a gente erra, quando a gente peca, a gente ainda fica com inveja às vezes daquele que cresce. Não, pastor, isso não acontece na igreja não, é ruim. Deus chama a gente para o conserto, para vivermos segundo o padrão do nosso Pai. O nosso padrão deve ser o padrão de Deus. Como nós falamos aqui semana passada, por meio de Cristo Jesus, a gente herdou tanta coisa, amém? 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 E essa herança precisa causar impacto onde? No mundo. Deus nos chama nesse tempo como filhos. Eu creio, querido, nós temos sido trabalhados, aperfeiçoados, moldados, forjados como igreja do Senhor nesse tempo, para ser luz de fato no mundo, para fazer alguma diferença, para ser bênção na vida de pelo menos uma pessoa. José, fez a diferença na vida de todo o governo ímpio e pagão. José não ficou preocupado com os adornos ali do Egito, com o nome que recebeu, porque José havia sido ensinado. José havia sido ensinado, muito bem ensinado. Porém, seus irmãos foram bem ensinados e procederam de forma errada. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada com Jesus, já presenciei muitas coisas. Irmãos que viviam debaixo da mesma herança escolheram outro caminho. Não escolhe não.
Escolhe o caminho daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem recebido da parte de Deus. Como Paulo fala para Timóteo: ei, você tem aprendido e você sabe de quem aprendeu. Nossos filhos sabem de quem eles estão aprendendo. E por isso, em nome de Jesus, não desperdice aquilo que é herança sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Espírito Santo, tu estás aqui nessa noite. Tu nos conhece, tu sonda, tu sabes de todas as coisas. Não há nada oculto, não há nada que possa ser escondido do Senhor. Aquilo que os irmãos José faziam escondido de seu pai, acabava vindo à luz. Senhor, por um tempo, por anos, na verdade, esses homens rejeitaram a herança de Deus sobre a vida deles, ao ponto do mais velho Rubem se deitar com a esposa de seu pai. Fico pensando, Deus, quanto desperdício que esses homens tiveram. Seu pai procurou da melhor forma, Senhor, trazer o ensinamento, passar adiante a herança que ele recebeu do seu pai Isaac. Deus, nesse tempo, nesses dias que temos falado sobre paternidade, algo tão poderoso, capaz de transformar a nossa vida, não queremos desperdiçar aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós como herança. Herança espiritual, herança natural. Vivermos uma vida vitoriosa, triunfante sobre o mundo, sobre o diabo, sobre o pecado. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver essa vida piedosa que Paulo mesmo falou, mas que é difícil para aquele que deseja viver esse estilo de vida em Cristo Jesus. José passou por dificuldades, por aperto, mas no final de tudo, ele pôde perceber que acima dos irmãos, acima das prisões, acima das cadeias, estava o Senhor, seu Deus. E a condição dele de filho não mudou na cisterna, não mudou na casa de Potifar, não mudou na prisão, no cárcere, não mudou no Egito, onde ele trabalhava. Mas mesmo no trabalho dele, a identidade dele como filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão, era alguém que vivia por uma herança, que não se limitava à sua descendência natural, mas falava de uma descendência espiritual. Nós somos resultados, Senhor, pela fé, da herança liberada sobre Abraão. Nós herdamos pela fé aquilo que Abraão herdou, aquilo que Isaac herdou, aquilo que Israel herdou, aquilo que José herdou. Isso se torna real na nossa vida hoje por meio da fé, por causa de homens como eles, que não abriram mão da sua paternidade, que não negaram a sua herança, que aproveitaram a sua oportunidade e fizeram diferença na sua geração, no seu tempo. Assim hoje nós, Senhor, somos chamados por Ti, Pai. Toda a igreja do Senhor, todos vocês que estão aqui hoje, meu filho, são chamados pela parte de Deus para serem distinção nesse mundo mau, nesse tempo difícil. Deus chama você, meu irmão, minha irmã, para um começo hoje. Deus também te chama, meu irmão, minha irmã, para um recomeço.
para viver segundo os padrões da herança dos seus pais. Primeiro, seu Pai Celestial, antes de todas as coisas, mas também dos seus pais espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que isso não é simples, não é fácil, porém é possível. Por meio de Jesus Cristo, Ele que é o único e vivo caminho. E sem Ele, nós não podemos fazer nada. Sem Ele, nós não somos nada. A Bíblia fala que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua vida eterna pode começar amanhã. A sua passagem para a eternidade, pode começar amanhã. Pode começar daqui a alguns anos. Não sei. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, Deus nos chama por meio de Jesus a sermos luz, sermos sal, sermos distintos, não por roupas ou aparência humana, mas por aquilo que realmente tem sido plantado dentro do nosso coração. Não pela nossa condição financeira, pela nossa raça, pelo nosso passado. Deus te chama pelo que você é hoje e quer te levar para um futuro diferente em nome de Jesus. Por meio de Jesus Cristo, sem Ele nada disso é possível. Mas quero deixar claro que ser filho não é ser criatura. A Bíblia fala que para ser filho tem que reconhecer Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Porque se eu somente creio que Ele é Deus e não assumo essa identidade, Ele será somente um Criador. Mas Deus não quer ser somente Criador. Deus, na sua proposta original, é para que Ele seja Pai. Pai. E por meio de Jesus, nós podemos nos tornar filhos, chamados para a distinção, em nome de Jesus. Quero abrir esse momento para aqueles 3 meninos que lá no RVV, e ainda mais os que estão aqui, que queiram entregar seu coração a Jesus Cristo. Aleluia. Deixa subir para que tem crise, né? Há mais alguém? Assim como eles, que quer entregar seu coração, sua vida para Jesus, ou até mesmo se reconciliar com o Pai, nós queremos orar com você também. Se você não quiser subir no púlpito, não tem problema não. Há mais alguém aqui? Senão nós vamos orar com eles. Então vamos orar. Estenda a sua mão para cá, igreja. Vamos refazer. Bota a mão no seu coração. Cada um põe a mão no seu coração. Vamos repetir essa oração junto com eles. Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti não há salvação. A partir de hoje, não sou chamado de criatura, mas de filho. O Senhor, para mim, não é mais um criador, mas é o meu Pai. Me lava, Jesus, com teu sangue. Faz de mim uma nova criatura, herdeira de Deus e co-herdeiro com Cristo. Em nome de Jesus, apaga todas as minhas transgressões e faz de mim uma bênção para essa geração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por esses jovens
Nós sabemos que o Senhor fez obras eternas em seus corações. Nós abençoamos e protegemos, declarando a graça e o favor de Deus sobre eles, nessa jornada como filhos, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, Senhor, que nenhum mal prosperará. E como José, Senhor, com túnicas de José, o Senhor os veste, com a unção do alto, o Senhor os reveste, para ser bênção nessa geração, em nome de Jesus. Assim nós louvamos e glorificamos aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Amém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor aí? Aleluia. Aleluia. Vocês podem descer então, receber o carinho da igreja, da sua nova família na fé. Pode ir lá, receber o abraço dos irmãos, das suas famílias. Aleluia. Você pode levantar as mãos para o alto nessa hora, toda a igreja. Enquanto esses homens são abraçados, levá-los para a sala de consolidação, seus contatos, em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E você é instrumento de Deus para a distinção nesse mundo mal, sendo bênção nessa geração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga comigo, amém!